Ô Alex, outro movimento que a gente está vendo bastante é a possibilidade de OPA, né? Fechamento de capital, muitas empresas bastante, passando por esse ambiente e, contrário ao ambiente propício de IPO, a gente está vendo muitas empresas achando melhor fazer esse tipo de movimento. A gente viu, inclusive, né, reacender uma discussão sobre OPA na Neoenergia, principalmente por conta daquele impasse, né, entre a Iberdrola e a Previ. Peguei aqui até os nomes para não me equivocar. O que está por trás aí desse cabo de guerra, né, e quais seriam os impactos para o investidor especificamente, caso essa oferta de fechamento ela avance, caso haja efetivamente a decisão da companhia nesse sentido? Bom, acho que para o investidor é muito acho que são duas principais práticas aqui de mercado, né? Uma é a relação do tag along, né? Que é as mesmas condições que são feitas para os controladores são feitas para os minoritários, né? Então, por isso que é muito importante de ver esses termos de troca. É a mesma discussão que está acontecendo agora é uma discussão diferente, mas é bem parecida, tá, Felipe? Que é a incorporação da BRF com a Marfrig, né? Que a Latache também veio ali questionar junto à CVM os termos de troca. É muito em relação a um minoritário questionando sobre uma transação, né, de um M&A, de uma fusão no caso dessa BRF e também no caso de uma OPA no fechamento de capital dessa possível OPA no caso, né? É que a Previ não quis comunicar, né, o mercado não quis, né, comunicar sobre essa possível transação, mas a mídia soltou esse comunicado e o papel até reagiu, né, positivamente em relação a esse assunto. OPA está sendo um assunto muito discorrido, né, Felipe, ao longo dos últimos dias, porque os ativos, né, que nós temos visto, principalmente os ativos de utilities por si só, com a taxa de juros do jeito que está e os preços do jeito que estão, né, dos ativos de utility, nós temos visto aí, inclusive, relatórios de bancos colocando, né, uma taxa interna de retorno, que a gente chama acima da inflação, ou seja, que a gente chama de TI real, acima de 2 dígitos. Então significa que os ativos estão muito atrativos, por um lado, mas por outro lado, para as empresas, na visão das empresas, estão muito baratos. Então abre-se, né, um pretexto de fazer um fechamento de capital. Serena Energia, como nós vimos, fez uma OPA agora bem recente, né? Também uma empresa de energia, também fechou capital agora recentemente. Neoenergia pode ir pelo mesmo caminho? Pode ir pelo mesmo caminho. Nós vimos outras empresas também fazendo esse movimento. Então o que me surpreende não é só os follow-ons que estão acontecendo, né? Melius fez um follow-on até polêmico, né, para comprar Bitcoin. Nós vimos aí uma outra empresa que anunciou o follow-on, acho que o mais recente agora, que foi a ZTE, que a Travação Energia também, que divulgou na semana retrasada, se não me engano. Também temos outras empresas que estão divulgando, que divulgaram, foram a Horizon também divulgou no passado, né, também mais de 600 milhões de reais. Então todas essas empresas estão começando a fazer o quê, Felipe? Se o mercado de crédito está muito caro, né, porque os juros estão muito altos, né, enfim, a gente está nessa discussão agora, né, se vai subir mais 0,25 ou não, mas independentemente disso, o mercado de crédito vai continuar caro. As emissões de ações, mesmo que o preço não seja tão favorável, pode ser uma justificativa. Mas sim, a OPA é uma justificativa clara de comprar o controle com um preço mais barato e tirar a empresa da bolsa, enfim. E também tem a questão de governança, né? Porque quando você está na bolsa, você tem que atender diversos critérios de governança, divulgar os seus números, né, para o mercado, né, ter aquela pressão trimestral, enfim. Tem os benefícios também, como eu falei, de emissões de ações, mas por um lado pode tirar um pouco dessa pressão. Bom, um investidor como a Iberdrola, por exemplo, que é um grande conglomerado ali na Espanha, pode fazer esse movimento de acordo com a mídia e se fizer, se a Previ, né, que tem uns 30% ali, vai ficar trigando essa OPA aí, mais uma empresa, infelizmente, saindo da Bolsa. Você falou várias companhias aí, tem a Fras-le também, né? Fras-le também, a última agora. Anunciou aí cerca de 300 milhões para efetivamente tentar ali capturar esse movimento e também fazer os investimentos necessários, reduzir as alavancagens, enfim. A janela está aberta e as empresas estão se aproveitando dela, né? O crédito via follow-on tá dominando tudo. Se tem dinheiro na mesa, o mercado começa a absorver isso, né? E grande parte desse radar, né? Se tem dinheiro na mesa, são os investment bankers, né? Que eles que provocam as empresas e falam, né? Os bankers provocam e falam, olha, se você fizer um follow-on aqui de X milhões de reais, acho que tem demanda. Né? Eles correm atrás dos investidores, tentam fechar isso e o banco ganha dinheiro. A empresa tem a sua métrica ali colocada em jogo, que é o follow-on. Lembrando que o follow-on da Frase tem um aspecto não só primário, tem secundário, né, de 12,5% de um fundo de participação. E com isso pode liberar, a gente chama de free float, né, mais ações sendo negociadas ao mercado. Então a gente tem uma conjuntura aqui de uma oferta primária, junto com uma possível oferta secundária também que foi colocada na mesa, e com uma janela, né, que o mercado enxerga como positivo. Isso até a própria companhia foi bem precificado, tá? Acho que todo mundo critica quem faz follow-on.
Né, eu vi muito isso, né? Os investidores ficam, mas toda empresa que faz follow-on não é tão bom, porque quando ela divulga um follow-on, quando o preço está muito alto, significa que o preço está caro da ação. Né? A empresa quer dizer que ela acha que o preço é justo para vender as suas ações ali para novas ações. E quando o preço está muito baixo, significa que o crédito está caro, não tem outra justificativa a não ser fazer follow-on para pagar sua dívida ou fazer algum movimento de mercado. Mas acho que a frase está dando uma aula nesse sentido, porque a companhia realmente tem opcionalidades, né, de crescimento. Então o follow-on ela acaba ajudando a empresa, né, e não como uma justificativa negativa para reduzir a alavancagem, que poderia ser no caso da Braskem. Né? Então, ou seja, não estou dizendo que poderia... Depende dos termos, né, que a gente comenta aqui. Mas todas as empresas que acabam fazendo um follow-on que o mercado enxerga que o preço não é justo, o papel acaba sendo penalizado ainda mais. Então, no caso, acho que a Fras-le é um movimento claro de mercado. Se a gente olhar os preços aí de tela, a gente vê que não é um papel que foi tão bem criticado nesse movimento de mercado. Alex André, chegando aqui na nossa reta final, um minutinho para suas considerações finais. Uma semana aí, né, Paula, que está muito marcado pela relação do Copom, mas eu particularmente vejo o Copom como secundário nessa semana. Até porque eu acho que não só a relação de guerra, né, que está acontecendo lá no Irã, é um ponto muito, muito preocupante em relação aos ativos, né, domésticos, ativos americanos. Porque toda essa narrativa de Donald Trump endurecer o discurso, né, que aconteceu de ontem para hoje, né, principalmente ontem à noite, né, começou a ser discutido em relação a esse assunto, acaba podendo tirar essa relação da rotação do dólar. Né? Nós temos visto, inclusive, uma matéria do Bank of America que colocou o maior pessimismo dos gestores americanos em relação ao dólar ao longo dos últimos 20 anos. E as razões, como eu falei, claramente, né? A questão das tarifas do Trump, questão fiscal. E aí, quando acontece um movimento de cauda, que a gente chama, ou seja, um movimento muito claro, pode reacender os investidores correndo para o dólar. Então é um movimento que eu estou muito de olho para essa semana, Paulo.